Feminismo negro para o novo marco civilizatório. É essencial para o prosseguimento da luta feminista que as mulheres negras reconheçam a vantagem especial que nossa perspectiva de marginalidade nos dá e fazem uso dessa perspectiva para criticar a dominação racista, classista e sexista, para refutá-la e criar uma contra-hegemonia. Estou sugerindo que temos um papel central a desempenhar na realização da teoria feminista e uma contribuição a oferecer que é única e valiosa. Essa citação de Bell Hooks sintetiza a importância do feminismo negro para o debate político. Pensar como as opressões se combinam e se entrecruzam, gerando outras formas de opressão, é fundamental para se considerar outras possibilidades de existência. Além disso, o arcabouço teórico e crítico trazido pelo feminismo negro serve como instrumento para se pensar não apenas sobre as próprias mulheres negras, categoria também diversa, mas sobre o modelo de sociedade que queremos. Mulheres negras vêm historicamente pensando a categoria mulher de forma não universal e crítica, apontando sempre para a necessidade de se perceber outras possibilidades de ser mulher. Angela Davis é uma pensadora que, mesmo antes de o conceito de interseccionalidade ser inventado, considerava as opressões estruturais como indissociáveis. Em Mulheres, Raça e Classe, de 1981, ela enfatiza a importância de utilizar outros parâmetros para a feminilidade e denuncia o racismo existente no movimento feminista, além de fazer uma análise anticapitalista, antirracista e antissexista. Apesar de várias feministas negras já se utilizarem de uma análise interseccional antes disso, o conceito só foi cunhado em 1989 por Kimberly Crenshaw, em sua tese de doutorado. Aspas, a interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca capturar as consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da subordinação. Ela trata especificamente da forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de mulheres de raças, etnias, classes e outras. Pensar a interseccionalidade é perceber que não pode haver primazia de uma opressão sobre as outras e que é preciso romper com a estrutura. É pensar que raça, classe e gênero não podem ser categorias pensadas de forma isolada porque são indissociáveis. No Brasil, o feminismo negro começa a ganhar força nos anos 1980, segundo Núbia Moreira. Aspas, a relação das mulheres negras com o movimento feminista se estabelece a partir do terceiro encontro feminista latino-americano ocorrido em Bertioga em 1985, de onde emerge a organização atual de mulheres negras com expressão coletiva com o intuito de adquirir visibilidade política no campo feminista. A partir daí surgem os primeiros coletivos de mulheres negras, época em que aconteceram alguns encontros estaduais e nacionais de mulheres negras. Surgem organizações importantes como G10, Fala Preta e Crioula, além de inúmeros coletivos e de uma vasta produção intelectual. Nesse sentido, Lélia Gonzalez surge como um grande nome a ser debatido e estudado. Além de colocar a mulher negra no centro do debate, ela vê a hierarquização de saberes como produto de classificação racial da população, uma vez que o modelo valorizado e universal é branco. Segundo essa autora, o racismo se constitui como a ciência da superioridade eurocristã, branca e patriarcal, na medida em que se estruturava o modelo ariano de explicação. Dentro da mesma lógica, a teoria feminista também acaba incorporando isso e estruturando o discurso das mulheres brancas como dominante. Assim, contradiscursos e contranarrativas não são importantes somente no sentido epistemológico, mas também no de reivindicação de existência.
A invisibilidade da mulher negra dentro da pauta feminista faz com que ela não tenha seus problemas nem ao menos nomeados. E não se pensa em saídas emancipatórias para problemas que nem sequer foram ditos. A ausência também é ideológica. Muitas feministas negras pautam a questão da quebra do silêncio como primordial para a sobrevivência das mulheres negras. Angela Davis, Audre Lorde e Alice Walker abordam a importância do falar em suas obras. Aspas, o silêncio não vai te proteger, diz Lorde. Aspas, não pode ser seu amigo quem exige seu silêncio, diz Walker. Aspas, a unidade negra foi construída em cima do silêncio da mulher negra, diz Davis. Essas autoras estão falando sobre a necessidade de não se calar ante opressões como forma de manter uma suposta unidade entre grupos oprimidos, ou seja, alertam para a importância de que ser oprimido não pode ser utilizado como desculpa para legitimar a opressão. A questão do silêncio também pode ser entendida a um silêncio epistemológico e de prática política dentro do movimento feminista. O silêncio em relação à realidade das mulheres negras não as coloca como sujeitos políticos. Um silêncio que, por exemplo, fez com que nos últimos 10 anos o número de assassinatos de mulheres negras tenha aumentado quase 55%, enquanto o de mulheres brancas caiu em 10%, segundo o mapa da violência de 2015. Falta um olhar étnico-racial para políticas de enfrentamento da violência contra a mulher. A combinação de opressões coloca a mulher negra num lugar no qual somente a interseccionalidade permite uma verdadeira prática que não negue identidade em detrimento de outras. A pesquisadora Grada Quilombo afirma, aspas, por não serem nem brancas nem homens, as mulheres negras ocupam uma posição muito difícil na sociedade supremacista branca. Representamos uma espécie de carência dupla, uma dupla alteridade, já que somos a antítese de ambos, branquitude e masculinidade. Nesse esquema, a mulher negra só pode ser o outro e nunca si mesma. Reticências. Mulheres brancas têm um oscilante status, enquanto si mesmas e enquanto o outro do homem branco, pois são brancas, mas não homens. Homens negros exercem a função de oponentes dos homens brancos, por serem possíveis competidores na conquista das mulheres brancas, pois são homens, mas não brancos. Mulheres negras, entretanto, não são nem brancas nem homens e exercem a função de outro do outro. Aqui, Quilombo discorda da categorização feita por Simone de Beauvoir. Para a filósofa francesa, não há reciprocidade. A mulher sempre é vista pelo olhar do homem num lugar de subordinação, como o outro absoluto. Mas a afirmação de Beauvoir diz respeito a um modo de ser mulher, no caso, mulher branca. Quilombo, além de sofisticar a análise, inclui a mulher negra em seu comparativo. Para ela, existe reciprocidade entre mulher branca e o homem branco, e entre mulher branca e o homem negro. Existe um status oscilante que pode permitir que a mulher branca se coloque como sujeito, mas Quilombo rejeita a fixidez desse status. Mulheres brancas podem ser vistas como sujeitos em dados momentos, assim como o homem negro. Já Beauvoir diz: ora, o que define de maneira singular a situação da mulher é que, sendo, como todo ser humano, uma liberdade autônoma, descobre-se e escolhe-se num mundo em que os homens lhe impõem a condição de outro. Pretende-se torná-la objeto, votá-la à imanência, porquanto sua transcendência será perpetuamente transcendida por outra consciência essencial e soberana. Quilombo, além de mostrar que mulheres possuem situações diferentes, rompe com a universalidade em relação aos homens, também mostra que a realidade dos homens brancos não é a mesma da dos homens negros, e que em relação a estes deve-se fazer a pergunta: de quais homens estamos falando? Reconhecer o status de mulheres brancas e homens negros como oscilante nos possibilita enxergar as especificidades e romper com a invisibilidade da realidade das mulheres negras. Para Quilombo, ser essa antítese de branquitude e masculinidade impossibilita que a mulher negra seja vista como sujeito. Nos termos de Beauvoir, seria a mulher negra, então, o outro absoluto. Tanto o olhar de homens brancos quanto de negros e de mulheres brancas confinaria a mulher negra a um local de subalternidade muito mais difícil de ser ultrapassado. Numa sociedade de herança escravocrata,
patriarcal e classista, cada vez mais se torna necessário o aporte teórico e prático que o feminismo negro traz para pensarmos o novo marco civilizatório. O mito da mulher moderna. Em O Segundo Sexo, Simone de Beauvoir refuta o que chama de eterno feminino, imposições criadas acerca do ser mulher em nossa sociedade. Comportamentos esperados com base numa visão determinista, a visão, por exemplo, de que mulheres são naturalmente frágeis, maternais, sensíveis e ligadas ao ambiente doméstico. No mesmo livro, Beauvoir fala da importância de não pensar a situação em termos de felicidade, mas de oportunidades concretas. Numa sociedade machista, o ideal de felicidade também carrega esses valores. Quando partimos da condição concreta, conseguimos de fato explicitar as desigualdades e apontar o menor número de possibilidades oferecidas às mulheres. Em dado momento, ela fala da mulher moderna. Assim, entre aspas, pois também foi criado um modelo para essa definição. Nos anos de 1950, as revistas publicavam propagandas de donas de casa com aspiradores de pó e eletrodomésticos como a representação dessa mulher moderna e feliz. Quando se atualiza a preocupação de Beauvoir, podemos apontar diversas propagandas que glorificam aquela mulher que consegue dar conta de tudo e ainda manter um sorriso no rosto. Ela trabalha, é bem-sucedida, cuida da casa, dos filhos e consegue estar sempre bonita. Leia-se magra para o marido. Então, o que mudou? Muitas mulheres se sentem modernas por possuir um smartphone com um aplicativo que avisa quando virá a menstruação ou uma geladeira de inox com dispositivo de gelo externo e forno que desliga sozinho. Isso tudo sem se dar conta de que ainda são as responsáveis por fazer as compras, limpar a geladeira e cozinhar, por mais moderno que o eletrodoméstico seja. Há aqui a confusão de atrelar valores democráticos e valores capitalistas, de confundir emancipação e ascensão econômica. Ela trabalha fora, mas quando chega em casa ainda é responsável por cuidar dos filhos e pelos afazeres domésticos. A mentalidade de fato não mudou, os mecanismos de opressão somente se atualizaram. O mais prejudicial é que se cria a ideia de que ser bem-sucedida é possuir os mesmos direitos que o homem branco e não romper com as lógicas da opressão. É fazer parte do sistema sem transformá-lo de fato. As mulheres que perseguem esse ideal não estão necessariamente preocupadas com as negras e pobres que trabalham em suas casas ou em discutir as várias possibilidades de ser mulher e enxergar seus privilégios. Para Beauvoir e diversas feministas negras, como Angela Davis, a emancipação precisa ser radical. Não é emancipação se iludir com novas tecnologias, enquanto persiste a divisão sexual do trabalho, enquanto o eterno feminino se impõe. Muito menos seguir uma lógica de exclusão com outros grupos. Nesse sentido, é preciso cuidar para que os conceitos e as ferramentas políticas pensadas por feministas diversas não sejam esvaziados de sentido. Atentar-se para o interesse de marcas com a questão que, na maioria das vezes, é superficial e temporário, logo é fundamental questionar as marcas que se envolvem com o tema, afirmar que existe política de diversidade na empresa, se existem programas para mulheres que são mães e afins, para além da camiseta como Girl Power escrito. Obviamente, existe uma relação dialética. Se hoje há um interesse maior por essas pautas, é porque os movimentos ao longo da história têm conseguido tirar das sombras questões extremamente importantes. Trazer à tona algumas problemáticas é o primeiro passo para a dignidade de certos grupos. É preciso nomear, ensinaram as feministas negras. Há de se cuidar, no entanto, para que não ocorra uma apropriação puramente mercadológica, incapaz de produzir mudanças de fato. Em outras palavras, é urgente pensar para além da representatividade, inegavelmente importante, mas cheia de limites. De volta a Beauvoir, precisamos discutir a partir da experiência vivida, da concretude.
Enquanto persistirem as desigualdades e as imposições de papéis sociais, não será possível considerar nenhuma mulher moderna, por mais que ela tenha o último modelo de smartphone, produzido dentro da lógica capitalista de exploração. E o mesmo acontece se acreditarmos que o progresso está ligado à manutenção de desigualdades para o benefício de um grupo social. Pensar feminismos é pensar projetos. Essa é a utopia pensada por Angela Davis a que precisamos almejar. Racismo, manual para os sem noção. É muito comum, infelizmente, deturparem a luta feminista antirracista, reproduzindo o senso comum e até ofensas. Por conta dessa situação, montei um pequeno manual didático, vamos a ele. Você tem que aceitar opiniões diferentes. Prezado, prezada, branco, branca. Se você é palmeirense e acha que o Corinthians é pior, tudo bem, posso aceitar. Se prefere carne cozida sem cenoura, ok, mas dizer que beleza é uma questão de opinião não dá. O racismo está na base da construção do belo. Cansei de ouvir, nossa, você é uma negra bonita, com ar de surpresa, ou você é a negra mais bonita que conheço. Negras, claro, são feias por natureza. Ninguém diz que uma mulher branca é uma branca bonita. Dizem apenas que é bonita. Uma negra só pode ser bonita entre outras negras. Gostam de hierarquizar nossa beleza. E a clássica. Aspas, você dá 10-0 em muitas brancas por aí. Que elogio. Aspas, não gostar de se relacionar com negras não tem nada a ver com racismo. Ninguém manda no amor. O amor nunca escolhe as negras. Engraçado. Segundo o IBGE, elas são aquelas que menos se casam e são a maioria das mães solteiras. Trabalhos acadêmicos como A Solidão da Mulher Negra, Sua Subjetividade e Seu Preterimento pelo Homem Negro na Cidade de São Paulo, de Claudete Alves, revelam a solidão afetiva da mulher negra. Se o racismo tem um papel preponderante na construção dos padrões de beleza, consequentemente, também terá na construção do desejo. Olhem as revistas, liguem a TV. Qual é a mulher ideal? Quantas de nós foram preteridas pelo simples fato de ser negras? Como falar em gosto pessoal quando a esmagadora maioria pretere mulheres negras? Como falar em escolha do indivíduo quando essas escolhas não nos escolhem? Desculpem o trocadilho. Aspas, vocês veem racismo em tudo. Adivinhe, o racismo é um elemento estruturante da sociedade. Foram mais de 300 anos de escravidão e medidas institucionais para impedir a mobilidade social da população negra. E você vem dizer agora tudo é racismo? Quando nasceu? Tem certeza de que é deste planeta? Ninguém fala em racismo por ser gostoso ou por não ter mais nada para fazer na vida. Ninguém gosta de bater na mesma tecla, mas a sociedade não dá outra opção. Mesmo um alienígena que tivesse chegado ontem e dado uma olhada bem rápida teria notado o racismo latente na sociedade. Aspas, vocês precisam criar uma forma de unir as mulheres e não separar. A sociedade é dividida. Como bem nos ensina Sueli Carneiro, o racismo cria uma hierarquia de gênero que coloca a mulher negra na situação de maior vulnerabilidade social. Logo, é preciso nomear essa realidade, porque não se pensa em uma solução para um problema nem sequer pronunciado. Existem várias possibilidades de ser mulher e, justamente porque ela foi universalizada, tendo como base a mulher branca, é preciso dizer isso. Não se trata de competição, mas de fatos históricos dados de pesquisa. Você quer destruir uma realidade impondo a sua como universal e ainda cobra formas de dialogar quando existe uma vasta bibliografia sobre o tema? Não sofremos de forma igual. A violência de gênero atinge todas as mulheres, mas atinge de forma mais grave aquelas que combinam mais de uma opressão. Se insistir no assunto, reclame com o IPA, que desenvolveu um material ótimo chamado Dossiê das Mulheres Negras. Aspas, acho as mulheres muito agressivas e violentas na hora de reivindicar. Primeiro, defina a violência. Segundo, estamos aqui para trazer narrativas de incômodo mesmo. Como diz Audre Lorde, estamos com raiva e temos esse direito. Você também estaria se vivesse uma realidade violenta e desumana. Se rissem e excluíssem você desde a infância pelo fato de ser negra. E, por fim, não cabe ao opressor dizer ao oprimido como ele deve reagir à violência.
Aspas, amo a cor de vocês, mulheres negras são exóticas. Mulheres negras não são animais raros para ser consideradas exóticas. Somos, aliás, a maioria das mulheres no Brasil. Referir-se a um grupo dessa forma é de colocar como superior. Sabia que durante muito tempo negros e negras foram expostos em zoológicos humanos baseados nessa crença? Trate os negros e as negras com naturalidade e não com condescendência, como se fossem extraterrestres. Faça como os brancos, sem alarde ou surpresa. Se quiser ser negra, informo, o racismo faz parte do combo. O que é empoderamento feminino? O termo empoderamento muitas vezes é mais interpretado, por vezes é entendido como algo individual ou a tomada de poder para se perpetuar opressões. Para o feminino negro, possui um significado coletivo. Trata-se de empoderar a si e aos outros e colocar as mulheres como sujeitos ativos da mudança. Como diz Bell Hooks, o empoderamento diz respeito a mudanças sociais numa perspectiva antirracista, antielitista e antissexista, por meio das mudanças das instituições sociais e das consciências individuais. Para ela, é necessário criar estratégias de empoderamento no cotidiano e em nossas experiências habituais no sentido de reivindicar nosso direito à humanidade. Logo, o empoderamento sob essa perspectiva significa o comprometimento com a luta pela equidade. Não é a causa de um indivíduo de forma isolada, mas como ele promove o fortalecimento de outros com o objetivo de alcançar uma sociedade mais justa para as mulheres. É perceber que uma conquista individual não pode estar descolada da análise política. O empoderamento não pode ser autocentrado. Parte de uma visão liberal ou somente transferência de poder. Vai além. Significa ter consciência dos problemas que nos afligem e criar mecanismos para combatê-los. Quando uma mulher se empodera, tem condições de empoderar outras. Cada mulher pode criar em seu espaço de atuação formas de empoderar outras. Se for empregadora, pode criar um ambiente de trabalho no qual exista o respeito e que possa atender à demanda de mulheres, principalmente daquelas que são mães, além de se certificar de que não há desigualdade salarial e assédio. Se for professora, a mulher pode estar atenta aos xingamentos machistas, muitas vezes naturalizados como brincadeira ou chacotas de crianças. Tentar promover discussões em salas de aula levam à reflexão sobre a situação das mulheres. Criar um grupo na comunidade ou associação do bairro para discutir estratégias de apoio a outras mulheres ou enfrentamento da violência que possam vir a sofrer. Empoderamento implica uma ação coletiva desenvolvida pelos indivíduos quando participam de espaços privilegiados de decisões de consciência social dos direitos. Essa consciência ultrapassa a tomada de iniciativa individual de conhecimento e superação da realidade na qual se encontra. É uma nova concepção de poder que produz resultados democráticos e coletivos. É promover uma mudança numa sociedade dominada pelos homens e fornecer outras possibilidades de existência e comunidade. É enfrentar a naturalização das relações de poder desiguais entre gêneros e lutam por um olhar que vise a igualdade e o confronto com os privilégios que essas relações destinam aos homens. É a busca pelo direito à autonomia por suas escolhas, por seu corpo, por sua sexualidade. Estrangeira no próprio país. Estive em Oslo entre 7 e 14 de outubro de 2017, a convite da Embaixada Norueguesa no Brasil. Participei de uma série de encontros com representantes do governo, do Sindicato de Jornalistas, de movimentos sociais e de institutos de pesquisa. Foi uma experiência incrível de troca de aprendizado. Um dos meus compromissos era ministrar 2 palestras, uma na Universidade de Oslo e outra na Embaixada do Brasil na mesma cidade. Nesta última, várias brasileiras que moram na capital norueguesa estiveram presentes. Ao final do seminário, uma delas fez uma pergunta que me levou a refletir bastante. Ela contou que era filha da mistura entre negro e branco, mas que, por ter a pele clara, era considerada branca no Brasil. Por conta disso, nunca refletia sobre o racismo.
Na Noruega, percebeu que não era branca. Os noruegueses não a viam como tal e se confundiam com sua origem. Ela notou que era identificada como o outro, alguém que não é branca e que ainda é estrangeira. A partir daquele choque de realidade, ela passou a questionar seu papel, ao sentir na pele como era ser olhada como alguém que não se encaixava. Atinou para a necessidade de se posicionar. Aspas, só fui perceber isso na vida adulta. Quando volto para o Brasil, sou tratada com respeito. Deixo de ser estrangeira ou estranha. Ela comentou. Aspas, você, como mulher negra, sabe bem o que é sofrer com essa dupla violência, inclusive em seu próprio país. Como é para você ser estrangeira em seu próprio país? A mulher perguntou então. Demorei um tempo para processar a densidade daquela pergunta. É exatamente esse o sentimento que me acomete. É duro, inclusive, ter de admitir que, na maioria das vezes, sou muito mais bem tratada fora do Brasil que no Brasil. Em seu livro Plantation Memories, Episode of Everyday Hyacinth, Grada Quilomba afirma que a mulher negra é o outro do outro, por ser essa dupla antítese de branquitude e masculinidade. Alguém que não é pensada a partir de si mesma, mas por meio do olhar masculino e branco. A cada seguida de segurança na loja, a cada olhar de estranhamento quando estou em lugares que julgam não ser para mim, a cada aspas, você deveria ser passista e não estudar filosofia, a cada reportagem mostrando os números absurdos de assassinatos de jovens negros, de mulheres negras assassinadas, sei bem o que essa moça quis dizer. Quando ligo a TV e vejo pouquíssimos negros, é como se morasse na Escandinávia. Ser negra brasileira é se sentir estrangeira no próprio país. Patricia Hill Collins, intelectual estadunidense, afirma que o local que as mulheres negras ocupam dentro do movimento feminista é o de forasteira de dentro. Por estar e, ao mesmo tempo, não estar, entende esse lugar como um espaço de fronteira ocupado por grupos com poder desigual, pois, ainda que estejam dentro de algumas instituições, essas mulheres não são tratadas como iguais. Collins aponta, porém, a necessidade de se tirar proveito desse lugar. O fato de sermos estrangeiras nos possibilita estar num espaço de fronteira, num não-lugar, que pode ser doloroso, mas também um lugar de potência. Reconfigurar o mundo por meio de outros olhares pode ser uma perspectiva poderosa, já que é capaz de gerar algum pertencimento que não seja a uma sociedade doente e desigual. A Mulata Globeleza, um manifesto. A Mulata Globeleza não é um evento cultural natural, mas uma performance que invade o imaginário e as televisões brasileiras na época do Carnaval. Um espetáculo criado pelo diretor de artes Hans Donner para ser o símbolo da festa popular, que exibiu durante 13 anos sua companheira Valéria Valença na função superexpositiva de mulata. Estamos falando de uma personagem que surgiu na década de 90 e até hoje segue à risca o mesmo roteiro. Uma mulher negra que samba como uma passista, nua com o corpo pintado de purpurina ao som da vinheta exibida ao longo de programas diários da Rede Globo. Para começar o debate em torno dessa personagem, precisamos identificar o problema contido no termo mulata. Além de ser uma palavra naturalizada pela sociedade brasileira, é presença cativa no vocabulário dos apresentadores, jornalistas e repórteres da emissora global. A palavra de origem espanhola vem de mula ou mulo, aquilo que é híbrido, originário do cruzamento entre espécies. Mulas são animais nascidos da reprodução dos jumentos com éguas ou dos cavalos com jumentas. Em outra acepção, são resultado da cópula do animal considerado sobre ecos cabalos com o animal tido de segunda classe, ecos africanos assinos. Sendo assim, trata-se de uma palavra pejorativa que indica mestiçagem, impureza, mistura imprópria que não deveria existir. Empregado desde o período colonial, o termo era usado para designar negros de pele mais clara, frutos do estupro de escravas pelos senhores do engenho.
Tal nomenclatura tem cunho machista e racista e foi transferida à personagem Globeleza. A adjetivação é uma memória triste dos 354 anos de escravidão negra no Brasil. A mulher negra exposta como globeleza segue, inclusive, um padrão de seleção estética próxima ao perfeito pelos senhores de engenho ao escolher as mulheres escravizadas que queriam perto de si. As consideradas bonitas eram escolhidas para trabalhar na casa grande. Da mesma forma, eram selecionadas as futuras vítimas de assédio, intimidação e estupro. Mulheres negras eram submetidas ao jugo dos donos. Era comum que as escravas de pele mais clara, com traços mais próximos do que a branquitude propagada como belo, assumissem os postos na casa grande. Seus corpos não eram vistos como propriedade delas, prestavam apenas para ser explorados em trabalhos servis exaustivos, além de serem depósitos de abuso sexual, humilhação, vexação e violência emocional constante. Luísa Bairros tem uma frase muito interessante que explica muito bem o lugar que a sociedade confere à mulher negra. Aspas, nós carregamos a marca. Não importa onde estejamos, a marca é a exotização dos nossos corpos e a subalternidade. Desde o período colonial, mulheres negras são estereotipadas como sendo quentes, naturalmente sensuais e sedutoras. Essas classificações, vistas a partir do olhar do colonizador, romantizam o fato de que essas mulheres estavam na condição de escravas e, portanto, eram estupradas e violentadas, ou seja, sua vontade não existia perante seus senhores. Um exemplo dos estigmas impostos aos corpos das mulheres negras que demonstra como funciona a importância do lugar que devemos ocupar é o caso da chamada Venus Hottentote, cujo nome verdadeiro era Sarah Baartman. Nascida em 1789 na África do Sul, foi levada no início do século XIX para a Europa. Ela deu um corpo à teoria racista, sendo exibida em jaulas, salões e picadeiros por conta de sua anatomia considerada grotesca, bárbara e exótica. Nádegas volumosas e genitália com grandes lábios, uma característica presente nas mulheres de seu povo, os Khoisan. Seu corpo foi colocado entre a fronteira do que seria uma mulher negra anormal e uma mulher branca normal, a primeira considerada selvagem. Por fim, o corpo de Baartman não recebeu nenhum enterro digno. Após o falecimento, esqueleto, órgãos genitais e cérebro foram preservados e exibidos em exposição em Paris, no Museu do Homem. Até depois de morta, ela foi manejada e experimentada como espécime. Peça de coleção a serviço da pesquisa e do cientificismo branco europeu. Somente em 2002, a pedido de Nelson Mandela, seus restos mortais foram devolvidos à África do Sul. Mais de 200 anos depois, ela não foi considerada gente. A história de Baartman se passou há séculos, mas esse estigma ainda recai sobre nós, negras. Atualmente vemos um canal influente como a Rede Globo, que por quase 30 anos expõe mulheres negras nuas a qualquer horário do dia ou da noite no período de carnaval, negando-se a nos representar para além desse lugar de exploração dos nossos corpos no resto do ano. Quantas mulheres negras vemos como atrizes, apresentadoras e repórteres nas grandes emissoras? Que papéis essas mulheres desempenham? Raramente vemos mulheres negras na grade da Globo apresentando programas ou como protagonistas, mas no carnaval a emissora promove um caça-mulatas para eleger a nova Globeleza. É necessário entender o porquê de se criticar lugares como o da Globeleza. Não é pela nudez em si, tampouco por quem desempenha esse papel. É por conta do confinamento das mulheres negras a lugares específicos. Não temos problema algum com a sensualidade, o problema é somente nos confinar a esse lugar, negando nossa humanidade, multiplicidade e complexidade. Quando reduzimos seres humanos a determinados papéis, retiramos sua humanidade e os transformamos em objetos. Não somos protagonistas das novelas, não somos mocinhas nem vilãs. No máximo, as empregadas que servem de mera ambientação, adereço, inclusive passivo de abuso, para a história do núcleo familiar branco. Basta lembrar o último papel da grande atriz Zezé Mota na emissora.
como a empregada Sebastiana em Bugiugi. Algumas atrizes como Thaís Araújo e Camila Pitanga se destacam, mas não podemos ignorar que é por serem jovens e terem a pele mais clara. Mulheres como Ruth de Souza são esquecidas num meio que valoriza grandes nomes como Fernanda Montenegro. Isso não tem nada a ver com talento. Tanto a primeira como a segunda têm versatilidade e técnica de sobra, mas sim com a cor da pele de cada uma e as oportunidades que lhes são dadas. Qual será o destino das atuais atrizes negras brasileiras? Ou das meninas negras que sonham em estudar teatro e cinema? Há lugar para elas? Se há, que lugar é esse? Talvez o mesmo das atrizes negras mais velhas e globelezas, o descarte e o esquecimento quando seus corpos não servirem mais. A verdade nua e crua é que a globeleza atualmente só reforça um lugar fatalista, engessado, pré-estabelecido numa sociedade brasileira racista e machista. Esse lugar fixo precisa ser rompido, começando com o fim desse símbolo. Não aceitamos ter nossa identidade e nossa humanidade negadas por quem ainda acredita que nosso único lugar é aquele ligado ao entretenimento via exploração do corpo. Não aceitaremos mais nosso corpo refém da preferência e da vontade de terceiros, para deleite de um público masculino e de uma audiência que se despoja do puritanismo hipócrita apenas no carnaval. Não aceitaremos mais nosso corpo narrado segundo o ponto de vista do eurocentrismo estético, ético, cultural, pedagógico, histórico e religioso. Não aceitaremos mais os grilhões da mídia sobre nosso corpo. É necessário sair do senso comum, romper com o mito da democracia racial que camufla o racismo latente desta sociedade. Não podemos mais aceitar que mulheres negras sejam relegadas ao papel de exotização. Este manifesto não só clama pelo fim da globeleza, como nasce da urgência e do grito, há muito abafado, pela abertura e incorporação de nossos papéis e espaços para mulheres negras no meio artístico brasileiro. Um novo paradigma precisa despontar no horizonte dos artistas negros talentosos, que não contam com o abraço do reconhecimento. O que falta para mulheres negras, como frisou a americana Viola Davis em seu discurso após ganhar o Globo de Ouro, são oportunidades. No Brasil, elas precisam ir além da ideologia propagada por atrações como Sexo e as Negras e a Globeleza, ambas da mesma emissora. O questionamento é quanto a esse lugar único para mulheres que são múltiplas. A construção de novos espaços já vem sendo feita de forma árdua na sociedade real, nas classes pobres, nos coletivos organizados, na juventude periférica, estudantil e trabalhadora, onde negras são maioria entre as adeptas de programas como o ProUni ou já são cotistas nas universidades. Entretanto, esse novo lugar ainda não é refletido na mídia, ao menos não da forma mais fidedigna e verossimilhante possível. Fica evidente que não há interesse em nos representar tal qual somos. Parecemos um incômodo e, aos poucos, vozes negras de destaque são maquiadas, interrompidas ou roteirizadas a fim de amenizar nossa realidade ou glamorizar a favela. Não podemos mais naturalizar essas violências escamoteadas de cultura. A cultura é construída, portanto, os valores dela também o são. É preciso perceber o quanto a reificação desses papéis subalternos e exotificados para negras nega oportunidades para desempenharmos outros papéis e ocuparmos outros lugares. Não queremos protagonizar o imaginário do gringo que vem em busca de turismo sexual. Basta, já passou da hora.